Pessoal, então vamos lá, né? Formalmente fazendo a abertura com vocês, sejam super bem-vindos. A ideia desse nosso encontro de hoje é uma reunião extraordinária, né? Vamos colocar nesse sentido. É fora do nosso contexto ali habitual. A gente tem se reunido aí com uma frequência bem legal e trocando muito. E a ideia desse momento é realmente partilhar um pouquinho do que foi a conferência com vocês. Acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter, de boas práticas, que a gente tem conversado tanto sobre partilhas, sobre trocas. Então, quem tem a oportunidade de estar em algum lugar bacana, eu acho que é uma forma de você, primeiro, se preparar, e quando você tem que fazer uma apresentação ali, você tem que refletir sobre tudo aquilo que você viveu lá para poder compartilhar minimamente de forma estruturada e ao mesmo tempo também a gente dá um retorno para quem não pôde participar e a gente potencializa o nosso processo. Com isso a gente ganha tração enquanto time. E eu acho super importante nesse momento aqui destacar a ideia dessa reunião, muito mais do que, como eu falei com vocês, como uma troca, né? Então eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, nada formal. Óbvio, fiz um registro ali minimamente para organizar isso para vocês. Infelizmente, ainda não está disponível, né? A conferência, ela foi toda gravada, todas as apresentações foram gravadas, então, obviamente, mais adiante a gente vai ter acesso a essas informações também, quem participou, obviamente, e não sei se eventualmente quem não participou, se vai ser em algum momento ali disponibilizado, mas fica aí esse registro para todos também que se interessarem por algum tema, começarem a buscar um pouquinho mais, que é o que a gente tem pregado tanto no nos nossos encontros. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Isa, eu vou deixar você aí de co-organizadora comigo e você vai me ajudando aí, fechando os microfones que estiverem abertos, tá? Durante a parte da apresentação. Depois a gente volta, por favor. Tá bom. Pessoal, vocês já estão vendo minha tela aí? Sim, Então, beleza. Sim. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, a ideia aqui é a gente tem que tomar um cuidado sempre muito grande quando a gente faz esse tipo de ação e, ao mesmo tempo, também me sinto super à vontade para fazer e de me posicionar em algumas coisas que a gente viu e coisas que eu acho que são importantes da gente debater para o nosso contexto. Quando a gente vai fazer um relato, né, obviamente a gente teve uma série de palestras e apresentações, principalmente quando a gente conta também as apresentações curtas que são realizadas à tarde em salas simultâneas, e obviamente a gente não consegue estar presente em tudo, e a gente poderia ficar aqui praticamente um turno todo falando de uma delas e discutindo um tema em específico. Meu papel aqui, de forma alguma, é este: realmente realizar para vocês um breve relato com os principais pontos destacados na conferência e com toda a cautela de falar que esses pontos estão destacados por um olhar, né, que é o meu, a lente que eu usei num determinado momento que eu estava e com as reflexões e com o background que eu tenho, né, então com aquilo que eu vi. E a conferência ela foi, né, de uma forma bem geral aqui trazendo para vocês, foi uma conferência como todas, né, tem um caráter bem amplo de trazer insights sobre temas bem diversificados, mas também, ao mesmo tempo, bastante alinhado à ideia de um processo de formação e desenvolvimento de jogadores. Esse foi vamos dizer, o que esteve por trás ali. Nós tivemos palestrantes de diferentes países participando conosco. No Brasil, a gente teve representado pelo César e pela equipe da Escola Guga, que fez também uma apresentação específica ali, que a gente não vai acabar entrando aqui hoje em função até do nosso tempo, mas que foi muito interessante. E a gente atendeu, a conferência, né, recebeu basicamente 200 pessoas de toda a América do Sul, e o César nos atualizando aí,
pelo que ele nos passou, somente a Bolívia não teve nenhum representante. Todos os demais países foram super bem representados. E o Brasil, nós tivemos a participação de aproximadamente 30 pessoas que estiveram lá, então, tirando a Argentina, obviamente que era a maior delegação, nós somos a segunda maior delegação. E eu vou passar de uma forma bem rápida, trazendo insights para depois a gente conversar, e óbvio, com a limitação que eu tenho também da leitura que eu fiz lá, tentar ir mais a fundo em algo que fizer sentido aí para vocês. Eu selecionei alguns temas, obviamente, começar pelo início é importante, e a conferência ela foi aberta com uma apresentação do Miguel e do César, o Miguel falando mais dos programas em nível global, e depois o César trazendo atualizações sobre o mesmo contexto, pensando na América do Sul, trazendo os números e os dados da América do Sul. E dessa primeira apresentação, que trouxe realmente, como a gente falou, né, um pouquinho de tudo, falou de todos os programas, programas de bolsas, programas hoje que já estão sendo desenvolvidos de preparação física, nível 1 e 2, programa para paz, programas de certificação, tanto de países quanto de centros de treino, que é algo que está crescendo bastante aí, um dos projetos principais da ITF. Queria trazer para vocês três pontos que são super importantes para todos nós que somos treinadores. O destaque para a ITF Academy, que é algo que a gente está batendo muito na tecla e está integrando junto com o nosso programa nacional de certificação. Então, todo mundo que está fazendo os módulos hoje, com certeza estão acompanhando e participando ativamente dos cursos mandatórios, né, que a gente denominou aqui, que são cursos curtos que estão disponíveis gratuitamente na ITF Academy e que a gente utiliza para fazer com que as pessoas realmente tenham um contato prévio e aumente, de certa forma, a própria carga horária e a exposição dela aos conteúdos e cheguem bem preparadas. Então, por isso, nós estamos batendo muito na tecla de fazer isso previamente. E o que foi legal, né, da ITF Academy são os avanços. Está sendo trabalhado um projeto de inteligência artificial com ela ali, então a plataforma está começando a rodar coisas sozinho, traduzindo, trazendo mecanismos que até então dependiam fundamentalmente de trabalho braçal e que demandava muito tempo e que limitava. Então hoje os cursos estão disponíveis em várias línguas, tudo acessível. E os destaques são que hoje tem praticamente 500.000 de pessoas registrados. A América do Sul está super bem representada, com quase 20% desse número. E um ponto importante é que a ITF Academy deixou de ser uma plataforma de treinadores para ser uma plataforma de educação, que envolve pais, treinadores, e hoje mais da metade deles são jogadores. Então, todos os treinadores aí que atuam com jogadores, jogadores em formação, já é legal introduzi-los na plataforma, fazerem os cursos de salvaguarda, os cursos relacionados à gestão de mídias, tem muita coisa bacana. E para participar hoje nos principais torneios, realmente é exigido que eles tenham cumprido esses cursos para que eles possam participar. Um outro programa muito importante e que vai ganhar cada vez mais força e foi destacado lá é o World Tennis Number. Tem também dois cursos, se eu não me falha a memória, disponíveis na ITF Academy, traduzido para vocês em português. E o World Tennis Number é a bola da vez, né? Ele vem para colocar todas as pessoas dentro de um desafio ótimo que a gente tanto fala, né? Colocar as pessoas para jogarem com pessoas de nível equiparados, não é um ranking, né? Ele é realmente vamos dizer, uma escala que permite as pessoas competirem dentro de um grupo próximo, homens, mulheres, crianças, adultos. E o que é mais legal de destacar, principalmente para quem é treinador e atua com jogadores, é que os países da América do Sul já praticamente todos estão utilizando, e a partir do ano que vem, até para os torneios da COSAT, ele já vai também começar a ser utilizado como critério de entrada. Além, obviamente, né, de ser uma porta aí para o circuito universitário americano que está utilizando essa ferramenta. E eles trouxeram alguns dados bem legais. Hoje, mais de 170 países já utilizam o World Tennis Number.
e esse algoritmo está com um nível de assertividade hoje de já de 75%. Então ele já consegue prever o ganhador das partidas com 75% de assertividade hoje, com base nesses dados que estão rodando ali. E, obviamente, quanto mais informações vão sendo lançadas, mais preciso o algoritmo vai ficando. E, por fim, o último programa que a gente gostaria de destacar, até porque está acontecendo de uma forma bem bacana aqui no Brasil, o Ayrton está liderando esse projeto, o Júnior Tênis Initiative, né, o JTI, que é um programa que não é específico para o trabalho até 10 anos, como muita gente imagina, nem para tênis escolar. É um programa que visa fomentar e desenvolver o tênis competitivo e de formação e de participação até os 14 anos de idade. Então, a gente já está funcionando com ele aqui, inclusive estão tendo algumas reuniões do grupo para compartilhar boas práticas. Quem tiver interesse, né, procurar o Ayrton e também se informar melhor na própria plataforma da ITF Academy, que tem muita informação. Entrando especificamente nas palestras, né, mais temáticas e relativas ao tênis, eu destaquei algumas delas para a gente trazer aqui. Para quem já é mais antigo aí de estrada, com certeza já participou em algum momento com a Dária, das apresentações dela, e ela esteve na conferência para trazer um pouquinho da experiência dela sobre o trabalho, principalmente com o saque e para as idades de formação. E aí eu queria compartilhar com vocês quatro pontos que para mim ali chamou muito a atenção, né? Os dois primeiros estão muito alinhados. E a Dária chamou muito a atenção porque ela também trabalha com atletas do mais alto nível e ela reforçou a busca e a procura que as pessoas têm por ela, muitas vezes, para acelerar o processo e já chegar num padrão de saque muito próximo ao que é o realizado lá na frente. E ela trouxe uma mensagem muito clara, né, de respeito às faixas etárias e principalmente de que nós, treinadores, o nosso papel não é trabalhar para o 1%, que é a exceção que muitas vezes consegue fazer aquilo que sai no Instagram, aquilo que sai sai nas mídias, e que a gente tem que trabalhar realmente para os 99% e muitos deles vão chegar. E dentro dessa perspectiva, ela trouxe muito a importância e a preocupação que muitas vezes a gente dá para que a pessoa tenha o padrão de saque, principalmente já saltando e sendo capaz de gerar um trabalho de potência nas primeiras etapas. A gente fala muito na bola laranja, que tem que estar com todos os saques e etc. E ela ressaltou esse cuidado que a gente tem que ter, mostrando inclusive trabalhos que ela tem feito de cunho longitudinal, né, com esses jogadores que hoje estão no circuito e falando que muitos deles até 12 anos sequer saíam do chão. E o que ela coloca que é muito importante nessa faixa etária é realmente esse trabalho da parte de cima, de conseguir ordenar essa parte de cima, entendendo que, né, quando você foca muito, por exemplo, numa parte de gerar a questão de empurrar o chão, né, a oposição de força, seguido de energia elástica para gerar potência, obviamente ela mexe no tosse quando isso não está muito bem estabilizado. E aí você começa a ter jogadores que muitas vezes, aqui em cima, que é o principal nessa faixa etária, não estão organizados e prontos, e ao mesmo tempo a gente valorizando outros aspectos. E dentro desse ponto, ela trouxe a importância da gente observar quando a gente vai trabalhar a questão do saque, a ideia das dominâncias. Tanto de olho, como a gente sempre fala, porque está muito relacionado até a forma como as pessoas fazem o toss, mas também das pernas, principalmente a questão da perna de apoio que a pessoa utiliza, porque vai estar diretamente relacionado a trabalhar com as pernas separadas ou juntar. E ela traz muito, óbvio, com todo cuidado, a ideia de que as pessoas que têm, né, a perna de trás como a perna dominante, muitas vezes elas vão precisar ou trabalhar com bases mais próximas para fazer esse trabalho ou juntar para que ela possa realmente se valer dessa perna de trás e, e conseguir tirar o melhor proveito do seu trabalho de saque. E outros dois pontos que ela chamou a atenção também, que eu falo, né? Conferência a gente tem que ter ao mesmo tempo atenção e cuidado, porque as pessoas tomam muita coisa como verdade, né? E ela foi muito cuidadosa na forma que ela passou,
mas muitas vezes a gente acaba tomando aquilo como verdade e já sai com 100%, e sabemos que no esporte muitas vezes não tem 100%. Existe onde, com quem, para quem e por quê, né? Então, com algumas pessoas a gente caminha na frente da curva, com outras a gente caminha no tempo e com outras a gente caminha atrás. Podem elas ter a mesma idade, o mesmo sexo, mas cada pessoa é uma pessoa. E aí ela falou muito da questão do uso do step, né? Que é algo que a gente vê muito comum nas quadras e ela destacou que para ela, né, ela teve esse cuidado, o uso do step na subida é algo que ela enxerga como contraprodutivo, né, na maior parte do tempo, de novo, né? Porque quando você sobe no step, uma das coisas mais importantes da utilização do step é a aterrissagem que a gente usa. E quando você sobe no step, você entra com a parte de trás do pé. E a ideia da utilização do step, quando você faz ele ali caindo dentro da quadra, é justamente cair na ponta do pé e ter esse equilíbrio, né? Então, esse é o ponto importante e isso ela destacou. E um cuidado com a utilização da posição um, né? Que é a gente sempre ensina, principalmente iniciante na posição um, mas quando as pessoas começam realmente a utilizar as pernas, esse joelho fica aberto, né? Não sei se é possível me ver aqui, mas quando a gente faz com um joelho está apontando para um lado, né? E o outro está em diagonal. A gente está assim, quando a gente faz aquela marcação do um. E quando a pessoa começa a empurrar o chão, a ideia é que esses joelhos estejam direcionados para a mesma diagonal e caminhando em direção à quadra. Então, ter atenção, né, esse cuidado na utilização dessa estratégia, principalmente quando os jogadores começam a ser capazes de gerar oposição de força e começar a produzir energia a partir daí. O César trouxe muito uma ideia, né? O César apresentou no último dia, mas eu fui juntando aqui para a gente trazer pontos que são comuns das falas deles. Ele trouxe muito a ideia do desenvolvimento tático e técnico desde as primeiras etapas. E o César foi muito enfático ali na atenção e cuidado com os detalhes que fazem a diferença. E quando a gente está falando de detalhes, ele bateu muito na tecla, não só, obviamente, nos detalhes técnicos e táticos, mas na qualidade que a gente dá ao treino nessa faixa etária. Ele trouxe muito o conceito de que alto rendimento começa muito cedo, obviamente com os seus respectivos respeitos. E quando a gente fala de alto rendimento desde cedo, nós estamos falando muito de um conceito de se aprender a treinar, treinar com qualidade. E isso, né, nós estamos batendo muito na tecla com o programa de mentoria do tênis feminino que a gente está fazendo com os treinadores e com as jogadoras, e a gente vê o quanto boas jogadoras ainda estão muito longe de saber realmente treinar. Então, quando a gente não sabe treinar, lá na frente a gente vai falar muito sobre isso. O treino precisa ter um volume muito maior para a gente conseguir tirar o mínimo de qualidade. Se o treino tem um volume muito maior, com certeza a atenção dos jogadores vai ser menor. Então, nós estamos perdendo qualidade. Se o treino tem um volume muito maior, consequentemente, a gente tá gastando mais os componentes, né? Nós estamos gastando mais as peças do nosso carro e isso, obviamente, em algum momento vai ter um custo. Então, entender, né, esse cuidado com os detalhes, não só nos aspectos técnicos e táticos, mas também na qualidade de cada tarefa que a gente coloca ali dentro. E o César, dentro dessa perspectiva, trouxe muito a ideia do desenvolvimento de jogadores completos. Então, ele trabalhou muito a ideia dos apoios, de trabalhar muito baixo e também de trabalhar, né, ferramentas que a gente sabe que no tênis infanto-juvenil muitas vezes vale muito pouco, entre aspas, em termos do que é capaz de gerar, tanto pela falta de domínio quanto pelas características do jogo infanto-juvenil, mas que lá na frente vão fazer toda a diferença. E ele destacou muito dentro dessa perspectiva os trabalhos de slice, né, e de chegada à rede com jogadores. Ele trabalhou com jogadores até 10 anos. Então, essa mensagem de que o alto rendimento começa cedo e até, né, ao final do processo de desenvolvimento, a gente vai estar sempre buscando os jogadores mais completos possível, ficou muito clara na forma que ele trouxe o trabalho e nos exemplos que ele nos deu por lá. Uma apresentação que me chamou muita atenção lá também foi a apresentação do treinador
do Baez, né, que é o responsável também pela academia que o Thiago hoje lá, o Thiago Wilde treina e outros jogadores treinam. É um jogador realmente, o Sebastião é um treinador relativamente jovem, né, para o nível de conquistas aí que ele já teve e muito mais do que, né, o que ele compartilhou de. Alguém falou? Qualquer coisa me chamem aí que eu não tô vendo vocês, tá, pessoal? Muito mais do que as questões, né, táticos e técnicas, estratégicas do jogo, ele trouxe muito essa ideia aqui do crer. E quando ele fala em crer, né, ele está falando muito de como ele acredita que as coisas devem ser desenvolvidas, e acho que essa mensagem é muito importante. Ele trouxe muito algo que está forte e é uma característica dos grandes treinadores e que também é uma característica de como essa nova geração se engaja na prática, que é realmente ser o centro do processo. Então, hoje, as pessoas que estão tendo êxito, né, a gente fala muito, principalmente os treinadores que estão há mais tempo aí no circuito, muitas vezes nós nos queixamos das características dessa nova geração, que é uma geração muitas vezes menos resiliente, que presta menos atenção, mas pelo que a gente está vendo, não vai parar de sair tenista por causa disso. E a forma como os treinadores estão conseguindo realmente colocar essas pessoas dentro do processo é que é a chave. E ele trouxe muito isso, tanto na forma como ele se formou, como na forma que ele escolhe os treinadores para estar com os jogadores, como na forma que ele seleciona os treinadores para compor a sua equipe. E ele falou que o trabalho todo que eles fazem lá e que hoje ele coloca, né, que é o crer realmente, faz com que as pessoas acreditem naquilo que está sendo construído, é um trabalho centrado em pessoas, em que a pessoa vem antes do atleta. E é nisso que ele acredita. É isso que vai fazer os jogadores chegarem lá. E sobre isso, ele colocou que realmente a escolha dos treinadores, quando ele vai escolher o treinador para estar viajando com o Baez, com o Thiago, ele não pensa muitas vezes, e ele sabe que na equipe dele, inclusive ele, não é o melhor treinador do mundo. Mas o que ele busca é o melhor treinador para aquela pessoa. A pessoa realmente que vai entender aquele jogador, aquela jogadora, suas dificuldades, suas limitações, suas potencialidades, e vai realmente, né, comprar a ideia junto com ela. E essa sinergia entre treinador e atleta é que vai fazer toda a diferença. E dentro disso, ele fala que a composição da equipe dele também é feita dessa forma, que ele busca ter a equipe, né? Muitas vezes a gente busca equipes homogêneas. E ele comentou que ele busca a equipe mais heterogênea possível. Obviamente que possuam relações de respeito e que são pessoas que compartilhem de valores similares. E com isso, né, ele falou que dentro da equipe dele ele tem pessoas que o desafiam a todo tempo. E quando ele é desafiado e ele é muito cabeça dura, obviamente ele vai buscar soluções e também vai, né, fortalecer ou não crenças que ele tinha. E aí, especificamente, né, dentro desse cenário, ele trouxe o exemplo, quando ele foi falar dos aspectos técnicos e táticos, com os exemplos que ele trouxe, de uma crença que ele sempre teve, de que o jogo de tênis não poderia ser pelo centro, e que hoje ele pensa exatamente o contrário. Só que, óbvio, né, o jogo de tênis é pelo centro, só que com uma velocidade muito maior do que a que se jogava antigamente, por isso que antigamente não se jogava tanto. Então, ele termina a apresentação dele, né, trazendo esse conceito que, para ele, se a gente tiver as pessoas e as pessoas certas trabalhando com os jogadores certos, essa sinergia é muito maior do que ter o melhor jogador simplesmente com o melhor treinador ou com a treinadora. É essa preocupação com o outro e realmente as pessoas acreditarem naquilo que está sendo criado e construído é que é a chave do sucesso. E aí ele trouxe até, né, um exemplo de que ele mata e morre pelos atletas e pelos treinadores dobrado. Quando a gente tem uma equipe que pensa dessa forma e trabalha dessa forma, as coisas caminham, porque a sinergia entre eles, né, num esporte em que você tem que viajar 3 meses juntos, dormindo no mesmo hotel, vai fazer toda a diferença para o jogador e para a jogadora realmente render o máximo daquilo que é a sua potencialidade, da sua capacidade de trabalho. No último dia, o Miguel trouxe uma apresentação também bem interessante para falar para a gente sobre treinamento mental em circuitos.
Para quem já fez o nível 3, quem, né, o Figueiredo está aí também, no módulo G tem bastante sobre isso, mas ele trouxe um desafio para os treinadores e um quadrinho que é bem legal. Assim que chegar, me comprometo a trocar, né, se ele vier esse quadrinho, em que a gente debate as principais habilidades, e se a gente pegar o conceito de habilidade, já nos traz a ideia de que é algo que pode ser aprendido. Então, obviamente, que cada pessoa traz consigo os seus traços de personalidade e as suas características pessoais para a sua jornada, o seu temperamento, que são coisas ligadas à questão emocional. Por outro lado, as habilidades elas podem ser aprendidas. E o Miguel, nessa apresentação, coloca que nós treinadores, muitas vezes, quando a gente fala de habilidades mentais, a gente fala sempre para o jogador. E a gente nunca coloca isso como conteúdo de treino. Se você quer que seu jogador desenvolva, né, a capacidade de controlar os seus pensamentos, né, de ter confiança, a gente precisa dar condições para que ele faça isso. Se a gente quer que os jogadores sejam capazes de controlar as suas emoções com estratégias de ativação, de relaxamento, isso tem que ser parte do treino. E ele trouxe uma série de dinâmicas de treino, combinando situações que potencializam cada um desses aspectos. Então, né, não vem ao caso aqui, mas tem basicamente quatro habilidades emocionais aí super importantes que devem ser trabalhadas e que a gente falou, né, que aparecem muito forte aí no nosso nível 3. Você ter aí a confiança, a concentração, motivação e o controle das emoções, tem uma série de estratégias que podem ser desenvolvidas, como diálogo positivo, estabelecimento de metas, né, controle de ativação e de relaxamento, que se introduzida e trabalhada de forma sistemática, assim como a gente fala com valores, né, que a gente fala, esporte ensina, ensina se for conteúdo. Então, o que ele trouxe para a gente é realmente a importância de isso ser conteúdo de treino e ser explicitado, para que a gente possa desenvolver de uma forma intencional e muitas vezes não deixar o acaso e depois terceirizar a culpa e falar que essa jogadora realmente, né, é muito medrosa, esse jogador aqui não tem motivação, mas o que nós estamos fazendo para alterar, né, esse cenário? E isso hoje, felizmente, a gente tem muito material disponível e muita informação para isso. Dentro da conferência, o tênis feminino teve um destaque bem legal. Eu trouxe aqui dois pontos que aconteceram lá, mas tiveram mais. Teve uma apresentação curta também relacionada a lesões, teve apresentações ali específicas com pessoas de outras modalidades esportivas, contando um pouquinho da sua jornada e como elas enxergam, né, a inserção de jogadoras, treinadoras e pontos de avanço, mas eu queria destacar muito dois momentos, né? Um primeiro momento mais de quadra, em que a gente teve uma treinadora ali, a Paulinha, que é uma capitã de Fed Cup, ex-tenista profissional, que trouxe a sua percepção do tênis feminino, as estatísticas básicas que ela enxerga e eu acho que foi uma apresentação extremamente simples da parte dela, mas muito assertiva, né? Com o tempo que ela tinha, ela se dedicou a trazer um conceito para a sacadora, de entrar no ponto e realmente estar muito atenta no que ser feito com essa primeira bola, a qualidade dessa primeira bola. Ela trouxe um conceito para o trabalho de devolução e o quão importante é essas jogadoras realmente, desde as primeiras etapas, pegarem muito forte a partir da devolução, partindo de uma ideia de mais para menos, que é o que a gente tem batido muito no nosso programa de desenvolvimento do tênis feminino de mentoria, que é como jogam as europeias, partindo muito dessa condição de mais para menos, ou seja, de realmente tomar a iniciativa a partir dessa devolução e tomar conta do ponto sempre que possível. E a gente sabe que no infanto juvenil isso vale ainda mais nas primeiras etapas, e uma situação envolvendo o fundo com fundo, né? Então acho que foi uma apresentação muito simples, mas muito assertiva, trazendo uma forma de fazer isso extremamente prática. E a Pauline ela volta para essa mesa redonda em que tínhamos lideranças de diferentes perfis, gestoras, treinadoras, atletas, ex-atletas, coordenadoras de competição. E o resumo muito
singelo e simbólico dessa mesa redonda é que os desafios, pessoal, são similares em todos os lugares, né? Aquilo que a gente está falando de problema com pais, e foi legal a chamada que as treinadoras deram no grupo em geral, de todos os treinadores, da importância da gente realmente envolver a família e de comprar essa briga, porque assim como a gente está reclamando dos pais aqui, os treinadores que estão no nosso programa de mentoria estiveram na gira na Europa agora, falaram que lá está mais assustador que aqui, e lá eles estão relatando casos de polícia em torneio da criançada até 10 anos, né, de briga de pais nesse nível, e com isso elas trouxeram esse debate. E ao mesmo tempo também trouxeram que muito mais do que a gente quer, às vezes, ficar diferenciando homens e mulheres, tem muito mais similaridade do que diferenças, que a gente tem que estar muito atento para as diferenças, obviamente, mas não deixa de ser tênis, não deixa de ser competição e não deixa de ser uma formação centrada em pessoas. E isso ficou muito marcado. E dentro dessa perspectiva, houve uma chamada também muito forte das treinadoras que estão acompanhando a formação das jogadoras argentinas, e isso fica uma reflexão para a gente, né? A gente sempre se compara com a Argentina, e eu sempre falo, né, que a gente muitas vezes não considera os aspectos culturais. E a gente sempre se compara em tênis com a Argentina, mas o tênis argentino feminino é o mesmo cenário que o nosso. A gente passa pelos mesmos desafios. E lá, quando a gente atribui tudo aos treinadores, se fosse só treinador, tinha que ter um monte de menina jogando também, porque tênis é tênis. Eles tinham que estar sendo capazes de formar tanto quanto eles formam pro alto rendimento masculino. E até um dos pontos que apareceu lá, que foi muito legal para mim, pessoalmente, que enxergo muito por esse olhar, foi a mesa que elas trouxeram para trabalhar junto com a Associação Argentina de Tênis, uma das principais jogadoras da equipe de hóquei de grama, que são as Leonas, né? Lá, né, as meninas têm uma identificação muito forte com o hóquei de grama, que são atletas de alto rendimento, consideradas guerreiras, são muito aguerridas e que acabaram criando vamos dizer, uma ideia de Amazonas do esporte para elas. Então, as meninas querem ser leonas. E elas estão fazendo um trabalho muito forte, desde as primeiras etapas, de pertencimento, de competições. E um ponto que elas destacaram muito legal é que justamente hoje eles já estão num cenário que existe mais competição para as mulheres do que para os homens dentro do cenário argentino, para realmente acelerar esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, como eu estava falando para vocês, as treinadoras trouxeram o desafio de que elas enxergam ainda as atletas delas jogando 3 passos atrás da linha, esperando bola e girando bola para cima e esperando o adversário falhar. Então, esse a gente colocou até a foto aqui do nosso programa de mentoria que está acontecendo no tênis feminino, que é algo que a gente está batendo muito forte na tecla. O desenvolvimento dessa mentalidade ofensiva desde as primeiras etapas. E isso passa por tudo aquilo que a gente estava falando aqui, de tomar espaço desde o primeiro momento. Passa por a gente trabalhar o saque de forma conectada com a primeira bola, valorizando os 2 primeiros passos ao final de cada ciclo de movimentação, que é algo que a gente não faz. Então, no tênis feminino, por exemplo, a sacadora recebe uma bola muito mais pesada da devolução. Ela tem menos tempo que no tênis masculino. Isso a gente não trabalha, essa diferenciação de primeira bola que elas recebem muitas vezes. Então, ter muita clareza de como isso acontece e bater na tecla de estar atento de novo a detalhes. Se a gente quiser ter jogadoras ofensivas, nós, como treinadores, temos que mudar também a nossa relação com o erro, sobre aquilo que a gente pede para elas e especificamente como a gente maneja essa relação de mais para menos com elas, porque nós não estamos falando de dar winner, a gente está falando de tentar colocar a jogadora adversária sempre em situações de desconforto e deslocamento toda vez que a gente tiver a oportunidade e não de ficar jogando de uma área verde para outra área verde, de centro para centro, com bolas relativamente sem peso esperando, obviamente, a outra jogadora não falhar e com isso a gente passar a rodada e ganhar torneio. Caminhando aí para o final, pessoal, eu trago para vocês aqui 3 apresentações do Davi
Sanz, que foi, né, o principal nome ali da conferência. O Davi é uma pessoa que consegue integrar de forma muito bacana a questão teórica, né, e o que está por trás da intervenção dos treinadores. Tem muito claro os conceitos que ele está trabalhando com cada sessão de treino que ele está conduzindo e em cada atividade que ele está conduzindo, em cada tarefa. E ao mesmo tempo em que realmente, né, tem uma presença em quadra muito legal, uma energia muito bacana e realmente uma capacidade ímpar ali de conectar teoria e prática, ciência e quadra, que é o que a gente tem batido muito na tecla dentro do nosso grupo de estudos. E, obviamente, né, e de forma, né, muito positiva, ele trouxe o nosso ciclo aqui de discussões que a gente teve sobre pedagogia não linear e aprendizagem e o valor da carga cognitiva que a gente está falando, que qualifica a tarefa. Então, hoje, muito mais do que quantidade de treino, como a gente falou, nós estamos falando muito sobre a qualidade da prática que a gente está proporcionando para os nossos atletas. E todo mundo aqui, volta e meia, reclama da falta de tempo, da falta de compromisso, da falta, de tempo para dos jogadores extra-quadra ficarem dentro do ambiente, isso requer da gente muito mais qualidade no tempo em que a gente está presente na quadra. E o Davi trouxe muito essa relação de como a gente pode ir acrescentando e envolvendo mais mecanismos, desde mecanismos perceptivos, mecanismos de atenção, de envolvimento de memória de trabalho. Como é que a gente pode, dentro de uma tarefa simples, de cruzada para cruzada, ir colocando cada vez mais elementos que vão provocar uma sobrecarga cognitiva. E é por isso que a gente traz muito a questão do cérebro aqui musculoso, porque ele também trabalha. E aí ele trouxe um pouquinho daquelas evidências que a gente veio trabalhando lá atrás, dentro do nosso grupo de estudo. A gente tem que ter muito claro, quando a gente utiliza uma prática constante, quais os benefícios, quais os pontos de atenção, né? E quando a gente fala de prática constante, repetição, sempre do mesmo jeito, drills, pouca percepção. Quando a gente trabalha com práticas variadas, quais os benefícios da prática variada, quais os benefícios da prática em bloco. Então, esses pontos, né, quanto de interferência contextual vai fazer diferença realmente no processo de aprendizagem, é isso, pessoal, que aí, Caio, pessoalmente tenho batido muito na tecla, que para mim diferencia o profissional do amador. Não é a carteirinha do CREF, não é o título que você tem, não é a formação que você tem, é aquilo que você realmente é capaz, né, de operacionalizar. Dominar conceitos, ser capaz de levar esses conceitos para a quadra e realmente fazer a diferença de forma consciente e intencional. Hoje, a gente está falando muito que a aprendizagem, muitas vezes as mais significativas, ela envolve motivação e sentimento e ela acontece de forma implícita. Mas o ensino, ele é sempre intencional. E a capacidade dos treinadores de dominar esses conceitos e planejar as práticas e dentro da própria tarefa, né, e fazendo os movimentos para aumentar ou reduzir essa demanda cognitiva, é o que vai fazer a diferença no processo de aquisição. E aí que você olha dois treinadores que trabalham em quadra lado a lado e teoricamente fazem um treino que no papel é muito parecido, terem resultados muito diferentes em médio e longo prazo com a maior parte dos jogadores que cada um conduz. Uma outra apresentação que o Davi fez para a gente ali foi sobre programação e avaliação das escolas de tênis. E também entrou muito naquilo que a gente tem batido muito na tecla aqui, que é a ideia do ciclo PCA. O Davi trouxe muito uma ideia para a gente começar aqui, e ele também é sempre muito cuidadoso. Ele fala, ó, isso aqui a gente não tem evidência, mas ao mesmo tempo nós temos princípios que norteiam e que fazem isso fazer sentido e que, obviamente, dão suporte teórico para aquilo que a gente está fazendo, apesar da gente ainda não ter conseguido mapear todos os resultados. E isso é chave quando a gente lida com o esporte, como é o caso do nosso esporte. Para quem lida ainda com esporte de alto rendimento, você tem que caminhar doping e antidoping. Você tem que caminhar na frente daquilo que está disponível.
E quando eu caminho na frente do que está disponível, muitas vezes eu não tenho certezas absolutas. Quando eu tenho certezas absolutas, é sinal que o conhecimento é velho e todo mundo já dominou. E quando a gente fala de meio empresarial, quando a gente fala de tênis de alto rendimento, se isso já é batido e todo mundo já dominou, isso não é uma vantagem competitiva para você. Você tem que se arriscar. Treinadores de alto rendimento têm que se arriscar, obviamente, com sustentação, né? Não é no chute, é realmente com sustentação. E ele trouxe a ideia do que para ele é programação e planificação. E dentro dessa ideia, para ele, a programação é tudo aquilo que acontece, independente de se é semana de treino ou não, se é semana de competição, se é um. Enfim, não está diretamente relacionado ao que é a competição. Quando a gente lida com jogadores em fase de formação, a gente está falando muito em programação, né? O que a gente está vendo, o que a gente está observando, mas existe, vamos dizer, existem técnicas, táticas, comportamentos que vão sendo desenvolvidos independente se vai ter competição no sábado e no domingo. A gente tem que ir trabalhando com eles. E outra coisa é a planificação, que realmente é o trabalho que eu vou fazer de acordo com o mesociclo, o microciclo que eu me encontro e de acordo com as demandas que eu vou encontrando em um determinado período de competição. E obviamente que isso vai caminhando mais para frente, vai ganhando mais relevância quando a competição realmente ganha mais relevância. Quando ter resultado passa a ser mais importante. Então, ele divide esses dois conceitos até para organizar os trabalhos, e ele também divide muito a ideia do que é objetivo e conteúdo. A gente muitas vezes confunde as coisas, né? Toda aula ela tem que ter os seus objetivos e conteúdos. E o objetivo e conteúdo é ser capaz de, é melhorar, é ter uma aquisição, é ter manutenção, é ter transferência. E são objetivos da prática. O que eu quero com essa prática? Melhorar a capacidade de transferência, da aprendizagem do primeiro voleio de uma situação A para uma situação B. Esse é o objetivo da prática. E o conteúdo é primeiro voleio ou subidas à rede, enfim. Dentro de cada escola, isso a gente conversou muito no nosso grupo, isso dá para ser negociado, mas toda sessão de treino, todo plano de treino, ele vai ter esses elementos. E todo trabalho, ele começa de uma avaliação. E essa avaliação, ela tem que ser uma avaliação contextual. Muitas vezes a gente trabalha com avaliações extremamente fechadas, que nos mostram resultados práticos de melhoria no teste e reteste, mas que a gente volta para a quadra e fala, cara, não melhorou em nada aquilo que eu estou vendo aqui dentro. Então, se eu quero realmente ver melhoras num determinado aspecto, numa determinada situação de jogo, numa determinada capacidade de produzir é, intenções de tomada de decisão, o que eu tenho que avaliar tem que estar relacionado a isso. Então, quanto mais aberto é o contexto que eu vou ali avaliando, mais eu consigo ter informações significativas para a gente conseguir iniciar o nosso trabalho e ter como ponto de partida. Avaliações demasiadamente estanque podem nos trazer resultados de curto prazo para uma coisa realmente estanque, mas que tem pouca implicação para a capacidade da pessoa desempenhar. E aí o Davi trouxe, obviamente, né, como ele tem feito isso, como ele tem sistematizado isso, a importância disso estar no papel, estar no software, estar né, num determinado, numa determinada forma que você possa utilizar as informações que vocês estão gerando. Então, por exemplo, né, se uma pessoa chegar para vocês hoje e falar, meu filho não sabe sacar, né? Hoje, de que forma a gente consegue acompanhar o que que a gente fez de saque, como foi feito, que tipo de tarefa a gente utilizou, nos últimos meses? Muitas vezes a gente bota a culpa no pai e no jogador, e na verdade ele tem razão. A gente vai olhar o que foi feito e se a qualidade do que foi feito, do tipo de trabalho que foi feito, e muitas vezes não foi suficiente. Teve pouco estímulo, teve poucos momentos que realmente deram condições para aquela pessoa melhorar. Então, ter esse controle do planejamento, do que foi feito, e depois processos contínuos de reavaliação, que não tem data inicial e data final. A avaliação, né? Se você está trabalhando força, não adianta você fazer um teste hoje ou outro amanhã. Tem um período para fazer esse trabalho. E esse período tem, né, um determinado, tem indicadores que vão nos permitir fazer essa avaliação e começar a identificar se houve melhoria ou não. E a última parte, pessoal, para trazer para vocês, é a parte que ele chama de planificação.
né, a planificação de treino. E ele falou que ele trabalha muito dentro de uma perspectiva não linear. Para quem acompanha muito o trabalho do tênis espanhol, eles gostam muito desses ciclos, né, esses mesociclos de acumulação, transformação e realização. E dentro desses mesociclos, ele trabalha com, né, se não me falhou nada na hora de anotar ali, ele trabalha muito com essa perspectiva aqui desses microciclos, microciclo de ajuste, carga, impacto, ativação e competição, em que a relação, né, como a gente sempre vê, de volume e intensidade, ela se altera em microciclos de ajuste, que vem geralmente após períodos de pausa, de descanso, de semanas off ou lesões, há um volume maior de trabalho com intensidade menor, chegando até, obviamente, nas semanas competitivas com baixíssimo volume e com uma intensidade muito elevada. Mas o que eu queria destacar para vocês é muito a questão dos respeitos às densidades do treino. A gente fala sempre muito em volume e intensidade e fala muito pouco sobre densidade. E densidade está muito relacionada à relação de esforço e repouso. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar dentro das nossas séries, né, obviamente, quando a gente precisa de mais volume, eu tenho que trabalhar numa relação mais de 1 para 1. Mas quando eu estou mais próximo aqui, eu preciso dar esse intervalo e de jogar um ponto que dura 6 segundos, 7 segundos e descansar o tempo suficiente. E aqui, né, um ponto que chama muito a atenção, principalmente para quem trabalha com rendimento, é que ele falou que dentro dos atletas que eles têm profissional geral, ATP, WTA e de cadeira de rodas, que ele também trabalha muito, não, nem vou entrar aqui, mas ele fez uma apresentação sensacional de tênis em cadeira lá. Basicamente, hoje, eles só estão trabalhando com duplo turno por valorizar muito a qualidade da prática, até os microciclos de impacto, em que você realmente precisa de volumes mais altos ou pelo menos moderados. Daqui em diante, em que a gente começa a ficar mais específico, mais raquete, etc., eles estão trabalhando muito com um turno só de quadra, mas de muita qualidade cognitiva, como a gente está falando. Então, pessoal, né, tentando ser o mais breve possível, sem ser extremamente superficial, acho que é isso que fica, né? Trazendo para vocês aí o que para mim mais me chamou a atenção. E aí, óbvio, eu abro aqui para a gente trocar uma ideia. Para mim, o que chamou mais atenção foram esses pontos. Obviamente, tiveram apresentações boníssimas, né? Teve uma apresentação do Albamonte muito legal, mais de 15 minutos, sobre indicadores que eles utilizam, né? Que ele, no trabalho dele, utiliza para analisar a performance, muito relacionado de novo não aspecto micro, biomecânico, pontual, mas do que o jogador é capaz de gerar a partir do saque, a partir da devolução, a partir das situações em que ele tem uma bola de centro, né, que vão gerando realmente as diferenças. E pequenas mudanças, como ele trouxe lá, ganhar 5 pontos a mais, te coloca em outro patamar de competição hoje. Então, são detalhes, como a gente está falando, e cuidado aos detalhes que vai fazer a diferença no nosso trabalho. E também tiveram outras apresentações conectadas ali, como o Fernando Vilches, que vem com muita frequência aqui com a gente, falando da importância, quando a gente está falando de qualidade de prática, como falou o César, otimizar o treino, como falou o Davi, qualidade versus quantidade, controle do tempo que a gente está trabalhando, o quanto a gente está realmente trabalhando, o quanto a gente está realmente descansando, o quanto a gente está realmente respeitando a densidade do trabalho e o quanto a gente está otimizando o tempo em que a gente está ali. A gente fala muito na terceira pessoa. O atleta é isso, o atleta é aquilo, o atleta. Quanto nós, treinadores, estamos com eles e estamos jogando ponto a ponto. O que é jogar ponto a ponto da nossa parte? É planejar, é avaliar, é estar com eles quando eles estão em baixa. Quando eu vou fazer um trabalho que vai demandar resiliência, eu entendo que ele vai baixar. E aí, quando ele baixa, o que é a primeira coisa que a gente faz? Desiste. Fala, não vai, então você não quer fazer, não quer comprar briga, não consegue fazer, então beleza. Aconteceu isso lá, dos jogadores não conseguirem fazer um determinado trabalho e o treinador que estava liderando o processo terceirizar. Ó, se vocês não conseguirem então meter 20 bolas, então não dá para treinar. Não, peraí, vocês não conseguem meter 20 bolas, você tem que arrumar um treino aí, porque eles não estão conseguindo meter 20 bolas.
E até faz sentido meter 20 bolas? Essa é a pergunta. O que que você está buscando? Então, quem, né, a gente está com um número aí bom de pessoas, quem puder abrir a câmera, quiser compartilhar, né, o que eu tinha para passar para vocês de resumo, acho que é muito isso, mas acho que é legal agora cada um também trazer um pouquinho da sua percepção e acho que com isso a gente aproveitar mais um pouquinho esse momento e deixar registrado para que a gente possa ir, voltar e cada um depois buscar aquilo que fez mais sentido para si. Posso falar então, Caio, um pouquinho? Por favor, Figueiredo. Não, primeiro, assim, agradecer muito, né? Eu acho que você tem um dia de 48 horas, né? Porque, né, tudo isso aí que você apresenta, né? E muito humilde também na tua colocação, né, da tua visão, né? Claro, todo mundo tem um ponto de vista, mas é uma visão muito experiente, muito sábia e muito legal, assim, né? Eu, infelizmente, não pude ir, mas, assim, nós estamos recebendo praticamente a conferência toda aqui de mão beijada. A gente já teve lá aquela outra reunião lá do departamento também que veio, né? E, assim, o que me chama a atenção, tentando juntar um pouco tudo que foi falado de todas, é que me parece que a integração de todas as variáveis, né, mentais, técnicas, táticas, os processos, né, a parte cognitiva, a parte social, né, os relacionamentos, me parece estar chegando no nível de nitidez muito melhor, né, uma nitidez assim, a coisa está mais formatada assim, tipo assim, tá limpo de enxergar, né? Talvez a gente ainda não consiga ter essa fluência, né, e essa estrutura, mas por outro lado, a estrutura é que nem você falou, o cara tem que arriscar, meu. Tem um troço novo, não ficar com medo de testar e de fazer, né? Então, eu acho que o que me chamou a atenção é essa nitidez, assim, essa clareza de cada aspecto que foi abordado, com simplicidade e muita qualidade, né? Essa última questão que você falou ali de não treinar dois turnos a partir de uma determinada etapa, nossa, isso aí é uma locomotiva batendo em muitos centros de treinamento, né, que está oferecendo hoje em dia ensino à distância para um menino de 14, 15 anos que não passa da segunda rodada num torneio estadual. Ah, porque tem que treinar dois períodos. Eu falei, pois é, mas e a qualidade como fica, né? Você está explorando 100% daquilo, né, que você pode explorar naquele momento que você está com ele, ou você vai ter que ter 200% de volume para tirar 10% de lucro? Você pode tirar 20% com a metade do tempo, se você, né, entrar um pouco nessa, né, consciência, essa nitidez aí, que vem em cima de buscar conhecimento, né, que é o que o Caio falou desde o início e a gente tem batido muito nisso também. Então, buscar bastante conhecimento, né, ir na ITF Academy e desenvolver grupo de estudo e fazer artigo e buscar artigo, trocar muita ideia, né? Acho que um ponto que está faltando, que nesse nosso meio aqui agora, a gente até tem, que é o compartilhamento. Mas no dia a dia, entre as academias, nas cidades, esse compartilhamento ainda é muito ruim ainda, né? A gente não faz nem o intercâmbio que fica com medo de perder um aluno. E aí você vai perdendo força, vai perdendo nitidez, né? Porque um não apoia o outro, e na hora de você fazer uma coisa nesse formato, como nos foi apresentado agora, você fica meio sozinho, vão te chamar de louco, né? Então, esse apoio, assim, a gente tem que transmitir para todo mundo. Então, era isso aí que eu queria só, né, de uma forma mais geral, assim, colocar, né? Parabéns, Caio, excelente. Muito obrigado. Valeu, valeu, Figueiredo. E vou aproveitar o seu gancho aí e trazer, né? Eu tenho cada vez mais clareza que o que vai diferenciar a gente é realmente isso que você acabou de falar. E também tenho mais clareza que eu acho que é só isso que vai garantir que amanhã a gente não vai ser substituído por inteligência artificial. É a capacidade do treinador de fazer essa leitura. Porque uma das coisas que o Davi falou, e eu acredito muito, é que tem muitos aspectos. Se você entende, aí que é legal você ir voltando uma casa, né? Cada vez que você começa a entender aqui, sobe uma. Vou entender como é que essa teoria foi criada e a partir como ela enxerga as coisas. Se você acredita que cada pessoa aprende de um jeito, se o processo é não linear, se você tem todos esses elementos, eu tenho que avaliar o Figueiredo,
de forma holística. Eu não posso avaliar o Figueiredo psicológico, nota 8, tá? O Figueiredo técnico, nota 10. O Figueiredo tático, nota 10. Isso não dá 28 no final. Cada pessoa estimulada com valores diferentes e momentos diferentes vão gerar resultados de prática completamente diferentes. E é isso que nos torna realmente essa leitura do treinador, que eu acredito que uma máquina não vai conseguir fazer tão cedo, porque tem muita coisa presente e tem a questão da emoção. Você tem a questão das emoções envolvidas, como você enxerga a pessoa naquele momento, a motivação dela, o nível de entrega que ela tem, e isso eu acho que tão cedo não vai acontecer. E aí, Figueiredo, pegando esses pontos, pegar dois pontos que a gente tem batido muito na tecla, né? Uma das coisas que eu sempre falo aqui, se você acredita nisso que nós estamos falando, essa forma de pensar, não existe planejar treino para outro centro. Muitas vezes as pessoas, pô, você pode planejar os nossos treinos? Como? Eu não acredito nisso, só acredito se realmente tiver treinadores muito experientes, que a gente tem uma relação muito próxima e franca, que eu esteja lá de vez em quando, e aí eu consigo. Falo, pô, o Figueiredo eu sei que ele trabalha bem, consigo ver como ele enxerga, como ele entende tênis, e a toda semana e momento a gente está fazendo isso. Como foi? O que que você viu? Funcionou? Não funcionou? Até onde foi? O que que deu? Do contrário, para mim a coisa mais fácil hoje seria ganhar dinheiro assim. Eu tenho todos os treinos, milhares de treinos prontos, venderia, vou te pondo. Mas, cara, nós estamos enganando quem? E da ideia da partilha que você trouxe, Figueiredo, ela é muito legal porque isso a gente está batendo muito no tênis feminino, né? A gente tem falado muito para elas sobre essa questão de comprar a briga de jogar de forma mais ofensiva. A gente sabe que elas não vão ganhar com isso. Mas a gente está trazendo muita ideia que é a seguinte, cara, vocês estão preocupadas uma em ganhar da outra, e daqui 4 anos tá vocês todas perdendo para todo mundo, lá fora. Nós estamos aqui preocupados de ser o Brasil jogando, né? E que bom que o Marrete está lá fora hoje representando a gente. Que bom que essa jogadora cresceu e está lá fora explodindo, porque ela vai puxar a gente. Então não é o contrário. Então, trazer essa mentalidade, né? Se a gente tiver mais treinadores bons, a tendência é a gente ter mais tenistas bons. Tendo mais tenistas bons, não cabe na caixa. Então, é o contrário. Nós temos que ter muita. Eu acredito em escola, sim. Escola como cultura. Até porque é como eu falei. Se fosse só um jeito de ensinar, por que que a Argentina não está socada e tem 3 seleções femininas de Billie Jean, como ela tem no masculino? Ah, os treinadores lá não sabem ensinar o feminino? Não, sabem. São caras todos que sabem trabalhar tênis. Mas existe um cenário lá, existe uma cultura lá, em que nem todas as jogadoras, atletas, querem ir para o tênis. Elas querem ser leonas, elas querem fazer outras coisas. E tem mais coisas envolvidas que entram nessa equação que você colocou, de físico, de técnico, de tático, de centro, de proximidades, né? Então, é uma equação que ela não fecha. Ela tem que ser realmente pensada para cada pessoa e cada momento. Então, para você, vale a pena acelerar. Para o Bocão, que está aqui embaixo da sua tela, vamos na média. E tá muito legal. E para o Eliezer, cara, vamos segurar ele. Ah, mas tem a mesma idade. Não, não, não. Cada um é cada um. E cada pessoa precisa de uma coisa diferente. Não dá para a gente pensar o Brasil com as dimensões que a gente tem, trabalhando tudo igual. Que São Paulo precisa é diferente do que outro estado do norte precisa, sem qualquer limitação, sem qualquer, não é o que cada lugar precisa, é o melhor para eles, é o que o cara falou sobre o Baez. Não é sobre o melhor treinador do mundo, é o melhor treinador para aquela jogadora naquele momento. E isso que a gente perde muitas promessas do tênis, muitas vezes que trocam cedo de centro, vão para lugares maiores, enquanto ela estava tendo o melhor que ela precisava para aquele momento ali ainda. Não tinha esgotado aquela fonte. Podia ter ficado mais um pouquinho lá. Óbvio que cada lugar tem as suas limitações. Isso Mas, aí, isso aí se reflete também num cenário muito mais casual e caseiro, quando um pai, por exemplo, fala assim: puxa, mas por que que essa semana minha filha treinou com aquele grupo mais fraco? sim, Porque naquele grupo mais fraco era melhor para ela desenvolver uma técnica que ela ainda não tem e, consequentemente, não acompanha um treino no nível melhor. Mas aí sim, já é mais ou menos assim, né? Reduzindo isso, para o nosso dia a dia, é isso aí toda hora, né? isso. É isso aí. Marrete, você quer falar aí? Tá animado, né? Você deve estar querendo falar português. Pode falar um pouquinho aí que você deve estar com saudade. Tá fechado o microfone.
Tá, fica tranquilo. Se não puder também, fica bem à vontade. Eu só não estava conseguindo abrir, eu estou andando aqui, É. foi mais longo. Não, é sensacional, Carião, parabéns. O que o Figueiredo falou, não é só você trouxe a conferência para a gente, mas você trouxe a conferência na visão sua, o que só enriquece a conferência. Então, me sinto privilegiado. Outra coisa, falando agora já no, nesse tema, né, dos treinos variados, dessa questão de mais ou menos aqui. Eu estou treinando duas garotas, 8 e 9 anos, né, extremamente alta performance. É muito interessante como a capacidade, faz um ano isso, a diferença da qualidade do treino delas hoje e do que eu pensava sobre treiná-las há um ano atrás também, como treiná-las, a variação, a valorização de jogar como meninas, mais dentro da quadra, tirando tempo, muito mais treino de saque e devolução presente do que a gente está acostumado, muito menos bate-bola de volume, volume, volume. E quando elas vão jogar, meu, elas não erram, elas têm uma consistência gigantesca, mas de um jeito de jogar diferente. Elas erram, não erram, erram muito pouco, comparado ao volume de treino de consistência. Então, me chama muita atenção, me surpreende, na verdade, bastante, porque eu fico pensando, nossa, estou em débito aqui com treino de consistência. E não, porque na intensidade do volume de jogar mais dentro, de ter essa intenção, ter um propósito a cada golpe, elas estão trabalhando em solucionar problemas. Então, os problemas diferentes fazem com que elas mantenham a bola em quadra. Isso é muito interessante. Uma outra experiência que eu tive recentemente num torneio, uma menina devolvia saque como uma jogadora profissional, claramente. Estou falando torneio de bola verde, tá? Ela dentro da quadra e o que ela ganhava de ponto na devolução era impressionante. Porque ela entrava, dava firme na bola. E as meninas não estavam acostumadas, foi o que você comentou, dessa bola pós-saque, elas estarem prontas. Nenhuma delas estavam. A velocidade realmente da menina de jogar cedo era bastante diferenciada e chamou a atenção de todo mundo. É isso que eu quero, levar aqui. Todo mundo, eu como treinador, todo mundo, os pais, as meninas, falei, uau, que legal. Esse foi o convite, isso aconteceu faz uns 3 meses, para eu aumentar ainda mais o volume de devolução e o jeito de devolver das meninas. Então, a gente tem que aprender, isso é legal por eu estar aqui, e aprendendo com os outros e com as experiências. Isso que eu queria contribuir aí. Super obrigado. Não, muito legal. E se a gente entende, né, e acredita de novo, né, que o jogo de tênis, ele é um jogo de quatro bolas, e isso acontece, óbvio, em maior e menor intensidade até os 12 anos, isso que é legal, e até, Figueiredo, compartilhar, né? A gente fala muito sobre isso hoje, no tênis profissional e etc., mas o treinador, a treinadora, ele é um investigador da sua própria prática. Eu falo para você, em 2006, eu tive praticamente ali treinando comigo na minha quadra os 8 primeiros do ranking de 12, que é o Garlinha, Gustavo Castro, etc. Com esses meninos, dois ficaram entre os melhores da América do Sul. O meu trabalho, eu tenho os dados de 2007, e em 2007 eu tenho todas essas informações de moleques de ponta de 12 anos. E desde então, a questão da formação de todas as outras gerações partem a partir daí, com já essa informação. Então, hoje, pessoal, nós temos falado muito em trabalhar baseado em evidência, é isso. Se lá atrás a gente não tinha acesso à informação, hoje todo mundo vai ter. A questão é quando você vai ter e se você vai usar ou não, se você vai ter coragem de dar o próximo passo. E esses trabalhos hoje, né? A gente está falando disso e continuamos fazendo igual. Continuamos treinando volume, bumba, bumba, bumba e vamos. Na Espanha, quando eu tive lá a última vez, teve um dia que foi ter um treino. Antes de começar o treino, o treinador fez uma chamada que marcou muito. Ele pegou, antes de começar o treino, ele falou assim: ó, vou soltar uma bola para você.
sai do meio no começo, depois eu vou soltar um padrão e vocês vão se reorganizar aí na quadra. Beleza, beleza. Cara, ele soltou uma bola pingada dentro do quadrado. E todo mundo chegou arrebentando, estourando a bola. E aí a conclusão dele é: por que que vocês não fazem isso quando a sua adversária saca que é a mesma bola, só vem por cima, ela vem pingada do mesmo jeito, apesar de ser por cima, ainda tá sacando de baixo para cima a bola. Por que que quando tá falando play e é dali a gente não faz? E aí, óbvio, né? Chamou a atenção porque, na verdade, é a mesma bola. O que que você faria se Tá. fosse essa bola solta no meio da quadra aqui? Todo mundo atacaria. Por que que a gente não está atacando esse saque? Ah, porque vai que eu erro. É a única bola garantida que vai vir no T, né? Segundo É, saque. Se não for no é, T, é fora, lindo. Manda no T e eu tô pronto. é isso. É isso. Rápido. É hábito. Criar o hábito. É isso. E aí, obviamente, você como treinador, você tem que nós como treinadores temos que acreditar nisso. Acreditar de que forma, né? Realmente a gente tem que entender a estatística e falar assim, ó, é o que a gente fala. De novo, a gente discutiu muito no nosso grupo aqui, diferença entre performance e aprendizagem. Aprendizagem e performance são conceitos diferentes. O tipo de prática que gera performance nem sempre é o tipo de prática que gera aprendizagem, de longo prazo e transferência. Essa vai me dar um resultado rápido para amanhã. Tá bom? Se for para amanhã, usa ela. Mas você tem que entender que não pode ser a sua prática do semestre inteiro, porque você está varrendo sujeira para baixo do tapete. E aí é que tá, porque assim, tem que voltar a falhar. E aí é o ponto. Mas que treinador que compra essa briga? Que treinador que vai ter coragem de fazer isso? Então, uma coisa é Raducano, finalista de Grand Slam. Isso é performance. Swiatek, finalista de Grand Slam. Isso é aprendizagem. Ela já está nesse nível, ela é esse padrão. A outra viveu esse padrão um dia. Apesar de ser uma excelente jogadora que lá na frente pode se converter nesse nível de jogadora. Mas desde que ela ganhou até então não chegou lá. Já se foram aí 3, 4 anos. Performance e aprendizagem, conceitos diferentes. Prática que leva à aprendizagem, retenção, transferência é diferente, é mais relacionada às práticas variadas. No entanto, prática variada em curto prazo, principalmente com indivíduos menos habilidosos, menos performance. O que que você quer? Não, e você falando agora, Caio, para mim fica muito claro a importância da conexão da parte humana, que você comentou tanto, que foi tão valorizada, da parte de comunicação, e aí a gente vai para os pais, e aí a gente vai para a expectativa e consciência dos jogadores, ou seja, está todo mundo falando a mesma língua, a gente tem chance de dar continuidade nesse treinamento louco, que é diferente do habitual, principalmente aí, né, no Brasil, mas se está todo mundo na mesma ideia, e eu pergunto assim, se não diariamente, pelo menos semanalmente para as meninas, mas espera aí, a gente vai treinar isso que a gente está fazendo, a gente está pensando nesse torneio que a gente vai jogar essa semana ou semana que vem, ou a gente está pensando, uma delas quer ganhar Miami Open e a outra quer ganhar o Wimbledon, então eu brinco com elas, bom, mas esse treino é para o Wimbledon ou esse treino é para o final de semana? Ah, tá. Não, porque é diferente, né? Se eu estou preocupado em pôr bola na quadra para ganhar da menina ali dos 9 anos, é um treino, mas se eu estou preocupado em aprender como jogo, qual é a minha atitude nessa, é outro. Aí o pai está conectado e está com a mesma ideia. As meninas, o meu planejamento, está tudo conectado. E se não ganhar no torneio, tá tudo bem. Óbvio que elas querem ganhar, elas são loucas por troféu. E não tem nada ruim para isso. O que não pode é, ok, somos loucos por troféu, então vamos bater bola para cima, botar todas na quadra, que o 9 anos vai ganhar tudo. Mas na formação vai perder tudo. Então, essa conexão e o pessoal, elas aceitarem, elas gostarem, elas estão ficando apaixonadas pelo jeito de jogar, elas estão curtindo. E erra pra caramba, perde muito ponto. Tudo bem, tudo bem. Não tem, essa é outra coisa. O treinador ali, quando o aluno erra e você vai lá e uau! Não, o erro faz parte, porque o novo não dá certo. O novo é aprendizado. Vai gerar um volume de erro até eu aprender e vou ter um volume menor de erro cada vez mais. Embora o erro nunca vai desaparecer. Então, aí vai a fortaleza mental, o controle emocional, tá tudo junto, tá? A motivação do planejamento, todo mundo. Muito legal. Boa, me fez lembrar. E De... aí é de novo as conexões, né? Você pegar ali, né? Se você entende as práticas, você entende que talvez nada é puro.
Talvez eu vou ter que optar por uma prática que gere uma performance mais rápida para gerar conexão, engajamento e motivação. E para eu poder depois negociar as trocas, né? A gente sabe que o ponto de Claro, partida para você claro, trabalhar com um jogador, com uma jogadora, é a conexão. Sem claro, conexão, né? Você não vai conseguir chegar com o jogador, trabalhar com ele só perdendo e ainda propor mudança para a coisa mais difícil. Agora, claro, você tem que claro. ter essa clareza, porque senão você está varrendo a sujeira para baixo do tapete. Claro, claro. E Não, e esse o equilíbrio. Elas estão ganhando torneio, elas estão ganhando jogo, elas é, perdem para algumas também, e é legal quando perde porque perdeu, mas as motivações pequenas, né? Esse planejamento para ganhar um Masters 1000 ou para ganhar um Grand Slam, ele é muito, muito longo prazo, mas elas estão ali desfrutando cada winner de devolução que antes não tinha. Na prática comigo, elas, a gente está batendo bola, às vezes elas fazem uns winners que elas abriram a quadra, pô, e curte. Então, essas pequenas vitórias a gente celebra bastante para também ir vitaminando esse plano futuro que a gente não sabe se vai chegar, mas a probabilidade é grande. Cada dia mais eu vou acreditando que é possível e elas também. É muito interessante. Eu nunca imaginei que eu ia pensar com alunos de 8, 9 anos e elas estão numa formação que pode sim ser real de um jogador que vai se tornar entre os melhores do mundo. Talvez não, mas pode. é É isso. muito interessante, uma situação diferente. Ô, Caio, posso falar uma coisa? Por favor. Uma coisa que vocês comentaram ali da questão da devolução de saque, né? E eu costumo fazer uma pergunta para os jogadores em relação à devolução de saque, né? Qual que é a tua melhor devolução de saque? E aí eles respondem, direita ou esquerda, enfim, eles respondem dessa maneira, né? E eu falo, não, a melhor devolução de saque de vocês, tanto de primeiro quanto de segundo saque, é o saque que vai um pouquinho fora, porque o cérebro reage tão rapidamente e identifica que a bola é fora, e aquilo liberta e eles enfiam a mão na bola e fazem absurdas devoluções, né? Mas a bola saiu meio dedo. O cérebro identificou que saiu meio dedo e a reação é muito rápida, né? Então, vocês falaram ali em questão de medo, em questão de estar ali e querer botar a bola para o outro lado. E quando o saque vai fora, é onde a gente executa. Nós já e eles ali que estão jogando executam as melhores devoluções, né? Então, o porquê de não treinar essa rotina de fazer essa devolução com esse despreendimento, né, emocional? É isso. E aí vem de todos os lados, né, Bocão? É o treinador que fala isso, mas dentro da condução fala não falha, a palavra é não erra, bota mais uma. Então, não conversa, são duas coisas que você tem que estar lá, né? Hoje a gente está falando muito de ter sempre pontuação dupla. A pessoa tem que fazer um ponto pela intenção e um pela jogada. O que ela buscou está correto, já fez um. O que ela executou está correto, está jogando o segundo ponto. São duas coisas, porque isso está no nosso controle. Perceber, agir e tomar a decisão. Outras coisas não estão no nosso controle. Ser capaz de devolver o seu saque pode demorar 6 meses para eu conseguir devolver um. Isso não é pelo nível, pela velocidade que vem, pelo nível de incerteza que vem. Então, esses pontos são importantes e nós, como treinadores, temos que bater na tecla. Controlar o que está no controle. Intenção está no controle. A primeira bola que cair, nós temos que pegar ela. Nós temos que tomar a quadra. A primeira bola que nós tivermos a oportunidade, nós temos que tomar a bola. Ah, mas saiu. Saiu. A gente identifica, né? Sair 20 centímetros fora, a gente identifica como uma bola pior do que jogar 20 centímetros dentro do quadrado. Que para mim é muito pior. Então, assim, só que o erro é relativo. Ah, um eu acertei, o outro eu errei. Não, é muito relativo. Para mim, se a gente está treinando tomar espaço, você perdeu. Você errou mais colocando dentro Costumo, do quadrado, a distância é muito maior do que a outra, que saiu 20. né, eu costumo chamar isso de erro bom. É, é isso. É isso. Alan, vi que você fez uma pergunta ali sobre o tênis feminino e o masculino. Vou responder de uma forma muito simples para você e vou me posicionar. Isso é eu, Caio, falando. E, por acaso, ali no curso da ITF,
felizmente eu vi esse reforço que eu acho que é muito importante. A gente tem uma tendência muito grande a separar as coisas de uma forma muito preto e branco. Ou é ou não é. E tênis é tênis em todo lugar. Então, quando eu falo para você que tem diferença entre tênis feminino e masculino, tem, pontuais. Mas o jogo feminino e masculino é um jogo de quatro bolas. Muda o percentual. O jogo masculino e feminino é um jogo que toma um espaço quando tem a primeira chance. Só que um ataca de um lado, o outro ataca do outro, de acordo com o que tem disponível, da bola que recebe. Não é porque não faria diferente. Se você der mais tempo, possivelmente faria igual. Então a gente busca muito as diferenças. E quando a gente tem essas discussões, e foi muito legal na mesa, porque tinha algumas mulheres lá na conferência e eu pude assistir do lado delas. E eu falei assim, ó, tirando a parte tática, que ela pontuou três coisas, me fala o que daquilo ali só serve para o tênis feminino. Ah, mas nós temos que ser centrado, temos que ouvir mais. Cara, hoje com a nova geração, uma das coisas que a gente mais tem que fazer é ouvir, seja homem ou mulher. Entendo que tem que ser com a mulher também, mas, cara, não dá para separar assim, como a gente quer. Tênis é tênis, é um jogo que tem saque, devolução, tem jogo de fundo, tem rally, e pelo contrário, o jogo das mulheres evoluiu muito mais em nível de velocidade nos últimos anos para aproximar do que o dos homens. Então, cara, óbvio que tem as suas particularidades, por onde algumas coisas acontecem, mas, cara, é o mesmo jogo em muitas coisas. E isso a gente não tem que diferenciar. Você pega as primeiras etapas do processo, ela é programação. Ela não é homem e mulher. A menina matura mais rápido, óbvio, no físico, acelera. Coisas emocionais que ela já se está mais avançada, pode ir mais adiante com elas. Mas não é ir mais adiante pular, é mais adiante no mesmo caminho, muitas vezes. Aí lá na frente, quando nós estivermos falando de padrões, quando a gente estiver falando em estilos, quando a gente tiver, óbvio, tem as suas peculiaridades, justamente pela que a capacidade que cada uma tem de fazer com a bola. Mas o tênis é tênis, cara. Então, mas é isso que eu muitas vezes eu vejo, Caio, porque, por exemplo, aqui a gente tem a competição interna, né? E a gente preza muito mais, às vezes, pelo nível que tá as crianças, independente se é homem, se é mulher, se tem 8 ou se tem 11 anos, né? A gente vai ver muito mais pelo nível que tá do que idade ou sexo, né? E eu entendo que às vezes as federações, tanto as federações quanto as confederações, quanto a confederação, poderia incentivar um pouco mais isso também, Em que sentido? né? De colocar jogo feminino e masculino, bola laranja, juntos, até 9 anos. Até, né? Ou bola verde até 11 anos, colocar junto. E aí depois, lógico, tem que separar, porque eu acho que também tem, chegando nos 12, 14, opa, aí já são outros 500, né? Mas até as bolas coloridas ali, até a etapa de formação, eu vejo como muito mais a questão do nível de jogo do que idade ou gênero. Sim, concordo. E, inclusive, tem meninas aí que vão estar, na verdade, na vantagem. Se você tiver uma menina de 10 anos que já menarcou, uma menina que já está avançada, ela vai socar os moleques, porque ela é muito mais forte. É o contrário, tem que cuidar pelo contrário não acontecer, muitas vezes. Então, o que a gente está ali é ficar muito com isso. Ah, tem muito mais similaridades. É igual você falar, né? A gente olha o saque do Federer, do Murray e do Djokovic e quer achar a diferença entre eles, ao invés de achar o que eles todos fazem em comum. Todos eles respeitam princípios comuns. E cada um tem um estilo para fazer, cada um tem o seu forehand. Mas ninguém bate de costas para a quadra, ninguém bate. São princípios. E muitas vezes fica uma discussão segmentada que pouco contribui. Né? E óbvio, né? Tirando ali ó, as questões hormonais, fisiológicas e biomecânicas, inclusive, em função né, do corpo, se esquece, são coisas diferentes. Mas não deixa de ser tênis. A não ser que mude regra, mude bola, mude rede, mude outras coisas. Aí começa a ter diferença. Agora, por exemplo, né, se você tem, muitas vezes, num 12 anos, mesmo que você tenha um nível não tão alto,
Às vezes você colocar uma jogadora que, mesmo de fundo de quadra, ela desempenha igual jogadores da idade dela, jogar contra jogadores de nível mais baixo para treinar a evolução, se você não tem meninas, é uma possibilidade, tem que ter esse momento, porque o saque vem diferente, né? O maior problema que a gente tem para as meninas treinando com homens é a capacidade de não, a gente fala para ela entrar na quadra, mas como é que ela entra? Se o saque não deixa. Então aí fica incoerente. Então, eu tenho que ajustar. Como eu vou ajustar? Ah, seja, olha, o dia de hoje é o da devolução pegada, talvez ela vá treinar com a turma de baixo. Nós estamos no jogo de foco de 4 bolas hoje. E aí você treina com a de baixo, que vem uma bola mais coerente com o que viria para você e ela vai ter que tomar realmente a iniciativa de pegar. E isso tem que estar muito claro, tanto para ela quanto para os treinadores. Pessoal, a gente já está aí estourando 1 hora e meia. Não queria ir além disso, né? Até em respeito aí a todo mundo e o que a gente tem combinado. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação ou pergunta, se não, de novo, né? Vamos pegar o que o Figueiredo trouxe para a gente lá, compartilhem nos grupos, compartilhem porque ali a gente pode continuar. E eu acho que falta um pouquinho realmente, muitas vezes, de proatividade de todas as partes, né? Quando ele traz o exemplo da academia ali, é muito verdadeiro e ao mesmo tempo é o que eu sempre falo, né? Quando você foi numa academia, te fecharam as portas. Eu particularmente nunca tive esse desprestígio assim em todas as fases da minha vida, de chegar num lugar e falar assim, pô, ô Eliezer, você me recebe aí? Ah, não, não te recebo. Ele pode até falar, não, não dá para te receber hoje, sei lá, ó, agora não vou estar aí, hoje não tá, tem coisas, mas sei lá, mas você pode marcar uma outra hora e pode vir com certeza. Isso sempre aconteceu em todo lugar. Agora, obviamente, não adianta eu querer ficar esperando o Eliezer me ligar. Ô, Caio, você não quer vir aqui? Não, isso tá todo mundo afogado. Então, gente, vamos ser mais propositivos. Vamos ser o primeiro a estender a mão, vamos ser o primeiro a compartilhar o que nós estamos fazendo aqui. Podia não ter ninguém, podia não ter. Cara, vamos fazer. Vamos fazer por quê? Porque isso é bom, né? É, eu conversei com 4 pessoas de 30 que estavam na conferência, que falaram que foram para a conferência porque no ano passado, e Alan e Rubio tava lá a gente tava junto, e o Caio nunca estava no jantar, né? Porque eu estava lá fazendo o quê? Gravando live de resumo diário, que essa vez eu não fiz. Por que que eu não fiz? Porque eu também queria não aproveitar o jantar, mas eu queria aproveitar as trocas que tem nesses momentos. Mas por isso que eu estou fazendo aqui agora. E essas pessoas que foram lá falaram, cara, eu fui por causa do que eu vi ali. Você foi contando, eu falei, cara, ano que vem eu tenho que estar nisso. Então a gente nunca sabe onde a semente vai nascer. Eu fui saber disso lá, e talvez se eu não tivesse ido e encontrado ele lá, talvez eu nunca soubesse. Ele não ia me ligar para contar isso. Mas a gente faz porque faz. A gente não faz pelo retorno, a gente faz para semear. Então vamos semear, gente. Vamos levar a mensagem adiante, vamos regar o nosso lugar. Porque se a gente fizer bem feitinho aí em cada um dos lugares que a gente está, de novo, nós nunca. Acho que tem pessoas que são mais velhas do que eu aí, óbvio, que viveram outras épocas e em níveis de acesso muito maior do que eu tenho, mas eu acho que nós estamos, desde que eu me dou por gente e estou trabalhando com tênis, acho que nós estamos no nosso melhor momento. É o momento que os treinadores estão mais bem preparados, que a gente está mais bem estruturado, que as federações, confederação está mais bem estruturada para receber. É o momento que a gente tem jogadores e jogadoras em simples e em dupla de destaque, né? A gente tem uma promessa aí, uma promessa realidade que, se não tiver qualquer fatalidade, a gente sabe que vai chegar lá num nível muito alto. Não sabemos até onde vai, mas que vai ser de nível muito alto. Hoje ganhou aí de mais um 70 do mundo. Então, cara, é só uma questão da gente agora, vamos dizer, regar e aproveitar aquilo que a gente não foi capaz de aproveitar da outra vez. Porque a gente não estava pronto, ninguém esperava. Hoje nós estamos mais bem estruturados para registrar as coisas que fazem sentido, compartilhar mais, trocar mais e fazer mais parte de um ecossistema. De novo, somos nós, entre aspas, contra o resto do mundo, não o contrário. Vamos trabalhar para a gente ter o melhor cenário possível aqui. Não tem, não tem gente, jogador, por nível de treinador, por número de treinadores que a gente tem aqui para os próximos 10 anos. A verdade verdadeira é essa. Se a gente seguir formando e fazendo,
Ou pode sair daí, ir para lá, daqui para lá, de lá para cá, mas vai continuar tendo para todo mundo, vai continuar formando, vai continuar, porque não tem, nós não temos, não dá tempo de formar. Treinador de tênis você não forma com um curso, nem curso online, nem presencial, nem um dia. É um processo longo. Então, assim, então a gente sabe que leva tempo para construir. Então não vai sair uma leva para amanhã. Não vai dar conta do que está sendo criado, com a velocidade que está sendo criada, nem que vai aparecer para a gente. Fechado, pessoal? Da minha parte aí, então, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E vamos por mais. Vamos fazer a diferença. Valeu, Caio. Valeu, Obrigado. gente. Obrigado.